Bom, pessoal, para a gente fechar aí as principais diferenças entre o HTML e o JSX, eu quero falar de alguns pontos que estão aqui também que a gente ainda não falou, tá? Algumas coisas que talvez, assim, não tenham tanto impacto, tá? Coisas que, mas que você vai ter que lidar aí no dia a dia, tá? Mas que são diferenças aí importantes, tá? Então aqui, ó, uma coisa que ele está dizendo é que todas as tags no JSX, elas podem ser auto-fechadas, né? Você pode fechar a tag nela mesmo, tá? Basicamente o que ele quer dizer é o seguinte, eu vou voltar aqui para um código um pouquinho mais simples, tá? O que ele quer dizer é, deixa eu limpar aqui esse código, é que toda tag no JSX ela pode fechar nela mesma. Então, por exemplo, aqui nesse H1 eu tenho uma tag de abertura, uma abertura e um fechamento, tá? Mas algumas tags elas fecham na a tag de abertura já serve como fechamento. Eu poderia fazer isso aqui, ó, H2, e ao invés de ter uma abertura e um fechamento, eu fazer isso aqui, tá? Ou seja, esse H2 ele abre e fecha, tá? Isso aqui, pessoal, não faz sentido, né? Vocês vão ver que o elemento H2 está aqui, ó. Ele foi exibido, mas não faz sentido porque o elemento H2 ele é um elemento que precisa de um conteúdo, né? Mas alguns elementos não precisam de conteúdo, tá? Alguns elementos, por exemplo, input, né? Que é um elemento de entrada de texto, ele não precisa ter um conteúdo. Ele simplesmente vai exibir aquele componente. Então a gente pode abrir e fechar nele mesmo. E aí, até indo um pouquinho além do que ele coloca aqui, é importante a gente dizer o seguinte: da mesma forma que a tag de abertura ela já pode servir também como tag de fechamento, eu não posso ter elementos só com tag de abertura sem fechamento. Como assim, professor? Vamos supor que eu tenho aqui um texto qualquer. Linha 1, linha 2 e linha 3, tá? É comum quando você... Isso aqui vai ser exibido tudo numa linha só, né? Mas é comum no HTML, quando a gente quer quebrar uma linha, né? A gente colocar um elemento BR, né? Um break, uma quebra, tá? Ó, e vocês vão ver que já ficou estranho aqui, ó, as cores do meu código. Por quê? No HTML é comum a gente colocar o BR só com a tag de abertura, tá? E funciona, ele quebra a linha e tá tudo bem, e é até a forma correta de se fazer, tá? Mas vocês vão ver que aqui no JSX, ó, ele já deu erro. Por quê? Porque o BR, né, na verdade não o BR, mas todos os elementos, todas as tags, elas têm que ter uma tag de abertura e de fechamento. Então eu tenho que ter aqui um BR e um BR, tá? Aí pulou a linha, ou eu fecho, né, o BR na própria tag de abertura. Faço isso aqui, também é válido, tá? O que não é válido é ter simplesmente a tag de abertura, certo? Isso dá erro. Então, ó, isso aqui tá correto, tá? E é a mesma coisa de fazer tag de abertura mais fechamento, tá? No caso dessas tags que não tem nenhum conteúdo, né? Então a gente não precisa abrir e fechar, a gente simplesmente fecha já na tag de abertura. Tudo bem? Então, essa é uma outra diferença importante aí do JSX para o HTML. Tem que ficar atentos para não gerar esses erros de sintaxe, mas como vocês viram, né, o editor de texto aqui ele já é bem espertinho, já você vê aqui só pela mudança nas cores que tem alguma coisa errada, né? E aqui ele já dá o erro, ó. JSX elemento BR não tem a tag de fechamento correspondente. Tudo bem? Bom, então vamos para a próxima diferença importante aí. A gente já viu aqui, né, falando de class for, né, class name, tá? E disso aqui, pessoal, a gente até já deriva, né, uma outra diferença aí, que no JSX
Todas as propriedades, elas têm esse formato que a gente chama de camel case, né? Que na verdade não é formato, é a forma de se escrever as maiúsculas e minúsculas. Então, as propriedades dos elementos, elas sempre começam com letra minúscula e as palavras, né, as palavras que vêm depois, elas começam em maiúscula. Então, por exemplo, camel, case, tá? Da mesma forma que a gente viu aqui no class name, é class com C minúsculo e name com N maiúsculo, tá? Por que isso aqui é diferente do HTML? Porque no HTML, algumas propriedades, por exemplo, como onClick, né, que é um evento, elas podem ser escritas dessa forma, tudo em minúscula. Já no JSX, isso aqui vai dar erro. Então tem que ser onClick. OnMouseOver, que é um outro evento, também tem que virar OnMouseOver. E sempre assim. E tem também até algumas propriedades que são escritas com hífen, né, separando as palavras, e no JSX elas viram, né, a gente tira o hífen e coloca no lugar a letra maiúscula na segunda palavra, certo? Então, só mostrando aqui para vocês, vamos supor que eu tenho aqui uma tag A aqui, clique. E essa tag A a gente vai colocar aqui uma propriedade onClick nela. Eu vou tentar escrever tudo em minúscula. Aqui dentro é um código JavaScript, né? Eu acho que talvez o Babel até compile isso aqui corretamente. Vou colocar aqui um olá. Então isso aqui, quando a gente clica, ele tem que exibir uma caixinha de texto escrita olá. Vamos ver aqui na verdade, opa, vou fazer dessa forma aqui, senão ele vai chamar direto a função. Então, ó, tá vendo aqui que ele tá reclamando aqui, né? Você escreveu onClick, você quer dizer onClick com C maiúsculo. Eu acho que ele ainda funciona. Ó, não, nem funcionar funciona, tá? Mas então ele já vê aqui que tem alguma coisa errada. Vou colocar aqui o C maiúsculo, o erro some e clicando, aí ele funciona normalmente. Tá, pessoal? Isso aqui é uma arrow function. Não me lembro se vocês viram isso aqui no curso básico de JavaScript, mas é simplesmente como se fosse aqui uma function, tá? Não é exatamente igual, pelo amor de Deus, tá? Mas só para simplificar, é o equivalente de eu ter feito isso aqui, tá? Declarando uma função aqui que é chamada quando você clica ali no texto clique. Tudo bem? Então, outra diferença importante é essa questão das maiúsculas e minúsculas. Fiquem atentos com isso aí, né? Fiquem atentos aos erros que aparecem aqui no console. Vocês viram que nem todos os erros eles estão aqui também no editor. Ó. Nesse caso aqui, o editor não está reclamando, né, do onClick em minúscula, mas aqui no navegador no console ele aparece, tá? E não funciona, né? E vamos ver aqui das diferenças. Eu acho que tem só mais uma aqui para a gente fechar. Ah, sim. Estilos inline, tá? O que é isso, pessoal? Vamos supor que tem alguma cor aqui que eu quero exibir alguma coisa em verde, né? Que eu quero que esse título seja exibido em verde. E aí eu não tenho uma classe para exibir meu texto em verde, tá? Eu sei que tem lá no Bootstrap, mas só como exemplo, tá? Então, normalmente, quando a gente quer colocar um estilo rápido aqui, né? Um CSS rápido, sem criar uma classe, coisa do tipo, ou aplicar alguma coisa diretamente a esse elemento, né? Com uma prioridade maior do que o que está lá no nosso código CSS, a gente usa, né, a propriedade style. Tá? E aí eu poderia fazer alguma coisa assim, ó, color green. Tá? Então eu estou colocando aqui um código CSS dentro dessa tag style. Vou salvar, vocês estão vendo aqui que o editor não está reclamando, porém quando eu venho para cá, ó, nem mostrou, deu erro, tá? E aqui ele está falando, ó, a propriedade style espera, né, um mapa de propriedades de estilo e não valores. E aí ele dá até o exemplo aqui, ó, exemplo style igual margin right, alguma coisa. Tá? O que é isso, pessoal? E aqui também, né, nesse texto aqui a gente tem os exemplos.
No JSX, a gente não usa a propriedade style dessa forma. A propriedade style, ela obrigatoriamente, ela não pode ser uma string, ela tem que ser um objeto do JavaScript, tá? Então eu vou começar, só para ficar mais simples, eu vou criar esse objeto aqui fora, tá? Vou chamar ele de estilo. Então, um objeto é simplesmente isso aqui, certo? A gente está criando um objeto e esse objeto não tem nenhuma propriedade. Eu vou colocar aqui uma propriedade nele chamada color e vou colocar aqui o valor green, tá? Então, eu criei esse objeto estilo que tem uma única propriedade chamada color e o valor dessa propriedade é green. E aí, aqui, ao invés do style eu ter aquele texto, eu vou passar o meu objeto estilo. Vamos ver aqui, ó. E aqui sim ele funcionou corretamente. Tá? Vamos supor que eu quero colocar uma margem superior aqui. No style, né? Se a gente estivesse colocando um style, ficaria alguma coisa assim. Ó. Deixa eu colocar aqui. Ficaria uma margem superior. Margem, top. E aí eu vou colocar assim, 50 pixels, por exemplo. Quando a gente vai trabalhar com um objeto aqui do style, a gente também não tem esse hífen aqui. A gente tem que usar, né, aquele formato camel case. Então, esse margin top ficaria dessa forma. Margin top. E aí, eu coloco aqui 50 pixels. Vamos ver se isso aqui funciona. Ó, ele adicionou uma margem aqui em cima. Tá? Bom, normalmente, eu criei esse objeto estilo aqui fora só para ficar visualmente mais fácil, né, de vocês entenderem o que está acontecendo. Mas normalmente quando a gente vai fazer isso aqui, pessoal, vou até colocar isso aqui tudo numa linha só, tá? Normalmente quando a gente vai fazer esse tipo de construção, ao invés de eu criar uma variável aqui fora, eu posso colocar tudo isso aqui diretamente aqui dentro do style, tá? Vou até tirar isso aqui e o resultado vai ser o mesmo. Ó. Tá aqui. Tá? Agora, o que vocês têm que ficar muito atentos aqui, pessoal? É que quando eu crio aqui ó, a propriedade style igual, e aí eu coloco uma primeira chavezinha. Essa primeira chavezinha, pessoal, só está dizendo né, que o que vai vir aqui dentro é código JavaScript. Tá? E aí depois eu tenho uma segunda chave. Essa segunda chave, ela sim está dizendo que isso aqui é um objeto, tá? Então, assim, um erro muito comum é a gente fazer isso aqui, ó, tentar colocar com uma chave só. Vamos ver que até o editor aqui ele já está dando erro, né? Mas é um erro aqui um pouco mais estranho, não dá para entender muito bem o que está acontecendo. Isso aqui não vai ser compilado corretamente, transpilado corretamente, né? Então a gente tem que ficar atento com isso. Tem que ser as duas chaves. Outra coisa legal de se usar dessa forma aqui é que o editor ele ajuda aí no autocompletar. Então, por exemplo, o margin top ali, né, que a gente viu que é escrito de uma forma diferente, ó, quando eu começo a escrever aqui, ó, ele já me ajuda aqui com o autocompletar. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma margem esquerda. Vou colocar aqui 100 pixels. Opa, aqui tem que ser texto. 100 pixels de margem esquerda. Tá? Então, todas as propriedades aí do CSS que a gente poderia utilizar, margem, padding, display, né? Então, todas elas estão aqui, só que estão nesse formato camel case. Até as propriedades específicas né, dos navegadores, por exemplo, essas que começam com MOZ maiúsculo, são aí as Mozilla, as WebKit, né, que se não me engano são do Safari, do iOS. Então, todas essas propriedades estão aqui, tá? Então, pessoal, essa aí é a última diferença que a gente vai ver, tá? Nesses últimos 3 videozinhos aí. No primeiro, a gente viu algumas diferenças aí que são mais comuns. No segundo, a gente falou um pouquinho sobre JavaScript dentro do JSX. Eu sei que o segundo, essa parte de JavaScript dentro do JSX, ela ainda pode parecer meio confusa, mas com a prática isso vai ficando mais fácil e a gente vai revisitar esse tema aí muitas vezes durante os próximos vídeos, então fiquem tranquilos.
E nesse terceiro a gente viu algumas outras diferenças aí importantes, mas que já são um pouco menos, não são tão complicadas, né, quanto as primeiras. Tá? Então, por enquanto é só. E aí, até o próximo vídeo.